Paulinho, pode liberar então todo mundo aí na lista, por favor. Bom, bom dia a todos, aqueles que estão aqui presentes e os que estão aí com a gente online. Eu sou o Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscom, junto com a ADM aqui do meu amigo Marcos Saciano. A gente está promovendo esse importante debate dos candidatos a presidente do CREA, do Rio de Janeiro. Acho que não precisa nem explicar da importância desse debate para a gente, né? Tanto as empresas do mercado imobiliário quanto as empresas da indústria da construção. Tá bom. E aí, só antes da gente começar, para deixar claro, a gente convidou todos os 5 candidatos, além dos que estão aqui presentes, né? O Luiz Barata, o Fernando Aniboletti e o Miguel Fernandes. Convidamos também o Francis Bogossian e o Jorge Bittencourt, que não se fizeram presentes, né? Tiveram alguma questão e não estão presentes, mas todos foram igualmente convidados. Queria passar aí a palavra para o Marcos, para ele explicar um pouquinho de como é que vai ser a dinâmica, mas de antemão agradecer a oportunidade, Miguel, Fernando e Luiz, de estarem aqui conosco, disponibilizarem o tempo de vocês para falar um pouquinho do que vocês se propõem a fazer nessa candidatura a presidente do CREA do Rio de Janeiro. Marcos, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão aqui presentes e os que estão acompanhando a gente online também. Quero dar as boas-vindas aqui ao Luiz, ao Miguel e ao Fernando. E, como o Cláudio falou, Jorge e Francis não puderam estar presentes, mas foram convidados. Quero dizer que, assim como a gente tem feito sempre, né, Cláudio, a ADM e Sinduscom, se aliando na representatividade do mercado imobiliário e de toda a cadeia da construção civil. Eu acho que essa manhã aqui demonstra que a gente tem todo interesse em estar junto com todas as instituições do ecossistema da construção, e o CREA por óbvio, uma delas. E eu acho que ouvir, mais do que ouvir, debater e trazer os objetivos de cada candidato é também uma tarefa das nossas instituições. Visto que a gente vai estar enfrentando no dia a dia os mesmos problemas por a gente ser da mesma cadeia. Então, de novo, eu acho que a ADM e Sinduscom estão de parabéns pela forma como a gente enxerga as parcerias, né? E o CREA é um parceiro de todos nós, e espero que a gente consiga enriquecer aqui a decisão de cada um que está aqui presente ou remoto, para a gente ter uma boa votação no dia 17, né? No dia 17 de novembro agora. Obrigado. Vamos passar a palavra. Só muda. Relacionadas a um ou outro candidato, a gente vai direcionar para o candidato que foi feita a pergunta. Se houver pergunta genérica, a gente vai dar a oportunidade para os 3 candidatos responder a essa pergunta genérica na mesma ordem que a gente está dando aqui, esses 5 minutos iniciais para cada um. E só para
já pedir desculpas de antemão, eu vou ser o chato dos 5 minutos para a gente poder dar tempo de todo mundo falar. Então, sorteando aqui, que a senhorita diz quem é o primeiro. Barata, então, vai ser o primeiro. Segundo, a Nibolete. E o terceiro, então, consequentemente, o Miguel. Então, começando aqui o nosso debate. Barata, vou marcar aqui 5 minutos para você se apresentar e, obviamente, colocar aí um pouquinho de qual é a tua proposta dentro dessa candidatura que você tem a presidente do CREA do Rio de Janeiro. Deixa eu só botar aqui o tempo, só um minutinho. Quando estiver faltando 1 minuto, eu aviso para todos vocês. Por favor. Bom dia a todos. Agradeço ao Sinduscom e à ADEME pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre engenharia, tá? Sobre CREA RJ. Eu sou Luiz Antônio Barata. Eu entrei pelo sistema como conselheiro em 2005 e em 2008 a 2009 e até 2017 eu fui coordenador de várias comissões dentro do CREA, fui coordenador da mecânica, fui coordenador da tomada de contas, atos normativos, ética, todas as comissões mais importantes dentro do sistema. Para quê? Para entender o que é o CREA. E aí eu chego em 2017 para 2018, fui eleito diretor financeiro da Caixa de Assistência Multa RJ, em que eu estou licenciado e termino nesse corrente ano aqui. E aí eu começo a essa caminhada entender que o CREA precisa de muita mudança, muita inovação, muitas parcerias. E aí eu resolvo entrar para ser candidato ao CREA, para tentar mudar algumas coisas que outros presidentes não fizeram. Não estou criticando nenhum presidente, cada um fez o que pôde em cada gestão. E aí eu entro pensando no seguinte: nós temos uma lei, a 5.194, que é de 66. Essa lei foi válida para aquela época em que nós tínhamos poucas engenharias. Hoje, ultrapassamos de 250, 260 engenharias, e isso acaba afetando um pouco a caminhada de cada um nós, né, que somos da área, e começa a haver sombreamento, começa a ter brigas, e acaba que a gente perdeu em 2014 os técnicos, em 2018 os técnicos, e aí ficou um sistema pulverizado. Então, nesse sentido, voltando para o CREA, nós precisamos fortalecer a nossa gestão interna, fortalecendo principalmente as entidades de classe. As entidades de classe, elas sofrem hoje dentro do sistema por não ter recursos financeiros para poder trabalhar, capacitar, ajudar os profissionais que estão chegando no mercado e aqueles que já estão no mercado. Certamente o Sinduscom e a ADEME serão parceiros do CREA, porque nós temos uma missão. A missão o nosso foco é trabalhar para o sistema, trabalhar para os nossos profissionais. Então, nós temos aqui algumas propostas, tá chegando ao século já o 21 aqui, que precisamos mudar algumas ferramentas dentro do CREA. Tem ferramentas hoje que já estão fora há muito tempo, atrapalhando os nossos profissionais, atrapalhando aqueles que querem buscar, né, documentos para poder agilizar o seu trabalho. Então, nós temos várias
propostas. Working, temos a anuidade zero, que é o sistema cashback, facilitar o preenchimento da ART, facilitar a entrega da certidão de acervo técnico, fortalecer as entidades de classe, trabalhar as questões do perito judicial, tanto do TJ como do TRT. Vamos implementar o condomínio certificado, aquele que presta serviço com os nossos engenheiros. Criação de banco de empregos, tá? E trazendo novas ferramentas para facilitar os nossos profissionais. E sempre pensando numa defesa de uma engenharia nacional, e isso nunca poderá faltar, tá? Trabalhar entre as universidades, CREA, empresas, fortalecer o interior. O interior precisa de mais, ele precisa aparecer mais. As principais empresas estão no interior do estado do Rio de Janeiro. E pensar sempre no funcionário do CREA. O funcionário do CREA, ele precisa ser mais valorizado, tá? Então, obrigado a todos. Obrigado. Bom, foi 5 minutos e 10 aqui. Passar, então, agora a palavra ao Fernando Aniboletti, também 5 minutos das considerações iniciais. Aju. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a Sinduscom, a Demi e a todos os presentes, inclusive os candidatos, né? Porque, lamentavelmente, por um motivo ou outro, os outros dois não puderam estar presentes. Isso aqui é um evento que eu venho pedindo há muito tempo, um debate, que é a oportunidade de esclarecer os profissionais sobre a qualidade, a participação, as propostas de cada candidato. Diferente um pouquinho do Barato, eu vou divergir. Eu não tenho nada... Aliás, o Dia do Engenheiro foi agora recentemente. Eu não tenho nada a dizer que o CREA é bom, foi bom. O CREA é péssimo. Muito ruim. Apenas eu posso aí destacar na história, de Arcilei para cá, para trás eu não posso dizer, apenas o Chacon é um presidente que merece esse elogio por... É claro, está lá a sede lá, quem viveu a 134 sabe o que eu estou falando. Então, Chacon, inclusive, mandei homenagem aí para a Câmara de Vereadores, para ver se a Rua Buenos Aires vira Rua Engenheiro José Chacon, ou então a estação do BRT. De qualquer forma, se entrarmos no CREA, vamos buscar mudar o nome do CREA, Arquiteto Oscar Niemeyer e Engenheiro José Chacon. Então, nós não temos nada aqui a aplaudir, a dizer que está bom. Um engenheiro vai muito mal, hoje cresceu aí o engenheiro de Uber, e eu venho aqui para resgatar a dignidade do engenheiro. Eu não quero cargo no CREA, eu não quero função no CREA, eu não prometo nada a ninguém. O que eu prometo é fazer uma boa gestão, uma gestão de qualidade, uma gestão que devolva a dignidade para o engenheiro. Lamentavelmente, o CREA é isso. Ó. É um CREA, por exemplo, eu gostaria até que o candidato Francis Bogossian estivesse aqui, para ele poder até questionar. Eu vivo sempre aferindo, sempre monitorando o CREA, sempre controlando o CREA, sempre mostrando as falhas. Aquele portal é uma coisa que não funciona. Quando vai fazer a RT, a anotação de responsabilidade técnica, a Lei 6.496/77, aquilo dá até agonia ao profissional. Falando de RT, nós temos a proposta aí, diferente dos candidatos, a RT social. É a RT que vai cobrar 1% do valor até o início da tabela, que é mais ou menos 9 mil. Lógico, evidente, quando a gente fala em 1%, a gente fala no indexador ali que dê esse número de 1%.
Nós estamos num debate, nós estamos numa fala resumida, então o engenheiro também tem que entender o que nós estamos falando. E aí o Francis Bogossian fez essa reclamação. Ele tinha 5 responsabilidades técnicas. 5! Aí, depois que eu reclamei e me responderam, em junho de 2023, ele deu baixa no consórcio Sertem, no consórcio Passarelli e no consórcio Rota 142. Ele só tem a responsabilidade da geomecânica e da geocorba, essas duas. E quer ser candidato a presidente do CREA, é o candidato do sindicato e é um sindicato reacionário, antidemocrático, que fez uma pesquisa e tirou meu nome da pesquisa. É isso, é o grupo que se prepara para entrar no CREA. Infelizmente, esse grupo dividiu e aí abriu o tentáculo para o grupo do Barata, que recentemente está aí, para quem quiser consultar, está público. O Marcão, primeiro o Cossenda falou, não estou apoiando nenhum outro candidato, só o Francis Bogossian. Aí o Marcão foi lá e fez uma explanação que está ali para quem quiser ver. Então, é lamentável esse tipo de coisa. Por que eu sou o único de oposição para finalizar no último minuto? Primeiro que eu não me desincompatibilizei de nada, diferente de todos os outros. Eu nunca tive nada dentro do CREA e não quero nada dentro do CREA. E segundo, se puxar da história, são 5 candidaturas, falando a mesma coisa, com a mesma proposta, defendendo o engenheiro, defendendo a engenharia. E é o resgate, nós vamos entrar no CREA para brigar pelo resgate da engenharia nacional. O meu tempo aqui, pelo meu cálculo, já acabou, presidente. Ah, é? Então, já acabou para mim. Obrigado. Bom, estou controlando aqui. Obrigado, candidato. Só antes da gente começar aqui com o nosso último candidato, só pedir autorização de vocês, a gente está gravando esse debate. Se vocês autorizarem, a gente gostaria depois de disponibilizar no site da ADM, do Sinduscom, e também a gente coloca no canal do YouTube para todos que, porventura, não estiveram presentes, não tiveram a possibilidade de nos assistir. Todos autorizam? Sim, sim. Beleza, ótimo. Então, terminando essa primeira rodada, convidar aí o candidato Miguel a usar aí os seus 5 minutos. Miguel, a palavra é sua. Bom, primeiro, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Marcos e bom dia, Murilo, que nos recebem aqui, parabenizando o Sinduscom Rio e a ADM por essa referência democrática e essa preocupação em trazer os candidatos à presidência do CREA para debater de forma transparente, de forma fraternal, porque as divergências fazem parte do processo eleitoral natural, senão não seriam várias candidaturas, seria uma única candidatura. E aqui, respeitosamente, pode haver divergências, vai acontecer naturalmente, mas a gente está aqui para discutir, para falar, e é uma pena que outros candidatos não puderam estar presentes, e a gente espera que em outra oportunidade, estamos na reta final, mas que em outra oportunidade talvez a gente consiga dialogar para fazer essa discussão. Eu vou começar também saudando os colegas que estão aí online, os que estão aqui presentes. É muito bom saber essa taxa de interesse, estava comentando aqui antes, eu estou vendo ali, acho que é 70 já online, um sucesso indiscutível, né? Um legado que fica da pandemia, né? Que é esse modelo híbrido de evento, e isso é algo que só acontece em virtude da tecnologia, em virtude das engenharias. E aí eu pergunto, o quão atrasado está o nosso sistema em não entender essa realidade nos seus próprios eventos, e não trabalhar aqui no CREA do Rio, por exemplo, esse tipo de evento híbrido não está também propondo soluções semelhantes, né? Eu vou fazer uma breve apresentação minha, para quem possa não me conhecer. Meu nome é Miguel Fernandes Fernandes, eu sou engenheiro civil, formado pelo FRJ, tenho um trabalho na área de saneamento, apesar de ser formado em engenharia civil, é a minha área de atuação. Já trabalhei na iniciativa privada, trabalhei também na SEDAI, onde eu passei, entrei em 2010. Depois eu passei para a Fiocruz, onde estou até hoje como engenheiro civil hidráulico. Entrei também para o Cefet, onde eu sou professor no curso de engenharia civil
dando umas disciplinas na área de saneamento, hidráulica, que é a minha especialidade, e sou também mestre em engenharia urbana pela FRJ, área a qual muito me encanta de debate. E por que eu topei ser candidato? Que eu acho que essa é uma primeira pergunta natural. A contestação que o outro companheiro aqui antes de mim fez, né, na fala dele, candidato Fernando, é que o CREA hoje tem uma avaliação muito ruim dos profissionais. E isso é o primeiro motivo que nos leva a ser candidato, né? É essa discussão da qualidade dos serviços do Conselho, né? Se eu achasse que o Conselho estivesse funcionando bem, eu estaria pegando a minha energia, o meu tempo e aplicando a outra demanda, com certeza. Segundo ponto, é claro que tem uma parte vocacionada, isso desde muito novo, eu fui presidente do centro acadêmico, coordenador, fui presidente da principal entidade da minha área, assim como você está aqui no Sinduscom, o Marcos, né, aqui na ADEME, eu na minha área, que é a ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, é a principal entidade, eu também fui presidente 4 anos, então tem um lado vocacionado, natural, o que levou a uma projeção que muitos colegas acabam apoiando, incentivando uma candidatura como essa, que é impossível ser candidato de si só, você acaba ficando isolado, então você precisa ter uma candidatura plural, com outros colegas vindo junto, os cargos que são adicionais, como Confea, Mútua, para construir, né, um debate plural. Um minuto. Ok, obrigado. E também porque a gente entende que o CREA precisa sofrer um choque radical de transformação. O CREA precisa finalmente entrar no século XXI. E essa passagem para o século XXI entra de mudanças significativas em digitalização dos processos, do seu portal. Um dos eixos nossos de campanha é inovação e tecnologia. O CREA precisa ser mais do que um cartório burocrático, ele precisa ser atuante na defesa do setor das engenharias, representando não só os profissionais, mas também as empresas, as instituições, entendendo a dinâmica que ele tem que ter como principal entidade. E, por fim, o CREA precisa ser representativo. Então, fechando a minha fala, parabéns ao Sinduscom Rio e à ADEME para garantir que essa eleição, que é a primeira vez que vai ser online, não fique só naqueles 5% que tradicionalmente votam. Não podemos ficar com só 2% elegendo presidente. E a gente precisa mudar isso, e para mudar isso, parabéns por hoje. Então, a primeira fala que eu falo é: não deixem de votar no dia 17, e naturalmente aqui vou tentar mostrar que votem na nossa proposta. Tá bom? Obrigado, Miguel. Obrigado, Fernando. Obrigado, Luiz, por essas considerações iniciais. A gente já está recebendo aí uma chuva de perguntas, então eu queria começar. Marco, se você quiser começar aí com a primeira pergunta, e a gente vai, Marco e eu, como a gente falou, só para repetir para aqueles que estão entrando agora, as perguntas, se vierem direcionadas a algum candidato, a gente vai direcionar o candidato. Se elas vierem abertas, a gente vai pedir para que cada um responda nessa mesma ordem, né? Barata, Fernando e, por último, Miguel, na mesma ordem que a gente sorteou. Vamos estabelecer 2 minutos para a resposta? Não entendi. O tempo para cada um ter a resposta. Hã? O tempo de resposta de cada um. Acho que 2 minutos. 2 minutos. Vamos fazer 2 minutos. Só a informação aqui do Murilo. Já temos mais de 70 pessoas online para que vocês possam ter aí de registro. Pois não? Pode ser. Se vocês preferirem. Tá bom. Vamos fazer dessa forma. Vamos fazer então nessa. Todos concordam? Todos concordam, Miguel? Tá bom. Não. Então, a gente começa aqui, seguindo a sugestão do Fernando, a gente começa nessa ordem, depois a gente vai jogando por último e a gente vai invertendo a ordem. Não tem problema nenhum. Tá combinado. Então, Marco, eu vou marcar aqui os 2 minutos de resposta à sua pergunta, começando então o Barata responde essa pergunta, depois o Fernando e por último o Miguel. Bom, a pergunta aqui é do público presente e é geral, então vale para todos os 3 candidatos. A pergunta é: o que os candidatos farão para que as prefeituras, outras instituições e as empresas cumpram com salário mínimo para os afiliados ao CREA-RJ?
Barata, por favor. Na verdade, essa falta de cumprimento em cima do salário profissional é bastante complicado, porque cada prefeitura tem a sua regularização, tem a sua regra, e aí o que a gente vai fazer? Aproximar dentro das prefeituras, dentro dos órgãos municipais, estaduais, e fazer um trabalho preventivo, trazendo a todos ao chamamento dessa responsabilidade de cumprir um piso salarial, parar com aquele item de tirar a nomenclatura de engenheiro e colocar analista, técnico, auditor. Isso não só no serviço público, também como nas privadas, tá? Isso está ficando muito comum. Agora, a fiscalização do CREA, ela vai entrar, ela vai conversar. O nosso intuito inicial é a aproximação de todos, fazendo um trabalho preventivo para que, se a gente acaba entrando de uma forma mais bruta, esse profissional pode perder esse emprego. Então, a gente tem que, primeiro, construir de uma forma amigável para que todos entendam a necessidade que aquele profissional exerce naquela empresa, tanto pública como na privada. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de excelência, é um trabalho que as empresas vão começar a entender a importância de se ter aquele profissional registrado como engenheiro, agrônomo, enfim, todas as modalidades dentro do sistema, e que se possa cumprir um piso salarial estabelecido, né, pelo sistema Confiacrea. Obrigado. 2 minutos e 5 segundos. Bom, Fernando, por favor. Então, esse é um tema interessante, muito sabe aí a pergunta do colega aí que fez, e eu não posso deixar de falar do sindicato. Por que o sindicato? Porque o sindicato é quem tem a prerrogativa, junto ao Ministério do Trabalho, para fazer qualquer ajuste de salário mínimo. Nós estamos falando da lei do salário mínimo profissional, que era 49,50 de 66, que teve uma mudança jurídica, que inclusive já não faz mais indexação ao salário mínimo. O que acontece? Um engenheiro que já vem perdendo, que já não se cumpre o salário mínimo por falta de fiscalização do sindicato, certo? E aí eu vou chegar lá na finalização da proposta, e aí quando nós falamos assim, nós vamos tirar o sindicato do plenário, nós vamos avaliar as questões técnicas e jurídicas e tirar, mas sindicato, saiba você aí, representante do sindicato, não é revanchismo não, é porque não funciona para o sistema. O engenheiro não aguenta mais carregar esse fardo do sindicato. 2 entidades representando o plenário, apenas não há democracia. Então, voltando, se o sindicato quiser, nós vamos chamar o sindicato para parceria dentro das prerrogativas institucionais para fiscalizar o salário mínimo profissional. E tem várias formas de fiscalizar diretamente com a empresa. Vocês estão na empresa, construção civil, às vezes a empresa quer colocar o engenheiro, mas ela não consegue, porque não consegue pagar os 6 salários mínimos. E por que não flexibilizar esse valor através de uma análise do sindicato e fazer um acordo do Ministério do Trabalho, que isso é possível, isso pode, quem é da empresa sabe que pode. Então, essa é a nossa proposta, inclusive, com relação ao salário mínimo profissional, já estamos discutindo com o setor público e privado, as parcerias pública e privada, para chegar na condição de colocar os assistentes técnicos. Eu sou candidato, conheço muito meio político, mas eu não quero apoio de nenhum político, diferente de outros colegas aí que têm apoio político. Porque o dia que eu ver um político com o dedo no projeto, a gente vai poder adverti-lo. Diferente, na medicina, ninguém bota o estetoscópio no pescoço. Então, para finalizar, o salário mínimo profissional, ele vai ser controlado e ele vai ser, se o sindicato quiser fazer a parceria, nós vamos fiscalizar o salário mínimo profissional. Obrigado, Fernando. Miguel, a palavra é sua. Bom, desculpa, eu não anotei o nome do colega, não ouvi direito. Não, a gente não está divulgando o nome. Não. Exatamente. Sem problema. Eu acho, o que eu entendo é o seguinte: lei é para ser cumprida. Se existe a lei,
tem que se cumprir, né? A discussão de lei se faz, claro que pode ser uma bandeira, mas ela se faz na Assembleia Legislativa, né? No caso, na Câmara dos Deputados, que é uma lei federal. O que não pode é o Conselho ter uma miopia seletiva, o que acaba acontecendo muitas vezes, e aí utilizando até às vezes palavras de analista, especialista e outros nomes para não cumprir o que está previsto em lei, né? Em diálogo com outros SINDUSCONs, por exemplo, do Estado, eu vejo uma demanda falando que a formação hoje dos profissionais não tem sido suficiente para que eles produzam recém-formados como o piso salarial exige, e que o piso, nesse ponto, muitas vezes estaria sufocando a entrada de novos profissionais no setor. Então, eu até entendo que a gente pode negociar, e esse é negociável com parte patronal, porque tem que ouvir também o lado empresarial, talvez profissionais que não sejam exigidos experiência ali um período de trainee. Isso é algo que eu acho que pode ser discutido e avaliado. Porém, para a parte de carreira pública, né, uma ponta que eu defendo e está na minha proposta, já tive ação conjunta aí em evento, até em diálogo com a deputada Laura Carneiro, que é a questão do carreira de Estado do engenheiro. Isso garante, é claro que eu entendo que o CREA tem que agir forte em qualquer concurso onde não seja respeitado, em qualquer concorrência onde o HH previsto não seja suficiente para remunerar o salário mínimo do profissional, né? E isso acontece também com os boletins de custo, então a gente precisa ter essa atuação forte, garantir que concorrência não seja só por preço mínimo, porque isso também sufoca o mercado, né? Então, essas são bandeiras fortes, e através de um selo de certificado empresarial, aquelas empresas que cumprem o salário mínimo e outras questões que o CREA exige, você já tem ali essa certificação, garantindo até que essas empresas não precisam ter uma atuação forte de fiscalização do CREA em relação a essas questões. Obrigado, Miguel. Bom, eu vou fazer agora aqui, na verdade eu vou juntar duas perguntas que eu acho que dão, senão a gente não consegue matar todas as perguntas, e conforme combinado entre os candidatos, a gente vai inverter agora, né? Vai mudando o tempo todo a ordem. Agora o primeiro a responder é o Fernando, depois o Miguel e por último o Barata. E a gente vai invertendo. Desculpa. Então, Anibolete. Então, não tem problema. Então, a gente vai começar com o Anibolete, depois o Miguel e, por último, então, o Barata nessa pergunta. Eu vou juntar as duas perguntas. A gente não está, só respondendo aí ao candidato Miguel, a gente não está colocando, né? Tem os nomes aqui, mas até para não expor ninguém, se houver algum tipo de pergunta que deixe alguém desconfortável. Mas a pergunta aqui, são duas perguntas que eu vou juntar. Ele coloca em relação ao sistema de ART, aqui dizem que o sistema é complexo e burocrático, e por isso ele pergunta aqui se esse sistema de ART será revisto, e juntando com a pergunta, também a pessoa aqui quer saber de cada um dos candidatos se vocês já tiveram alguma experiência e função dentro do CREA RJ. Então, começando aí, a questão do sistema de ART, se vai ser revisto, e se já teve alguma função ou experiência dentro da estrutura do CREA RJ. Presidente, para ficar claro, é ART, não é isso? Não é RT. O sistema da ART. Então vamos lá. Tá bom? Começando com Anibolete. Eu vou responder a pergunta, mas antes eu vou complementar a anterior. Então, nós estamos discutindo com o público e privado as funções de assistente técnico. O que é o assistente técnico? No público tem muitos assessores que estão linkados a uma área de engenharia qualquer, diretoria de obra, diretoria de meio ambiente, seja lá o que for. Então, esses assessores vão virar assistente técnico e vai chegar num valor para encaixar o engenheiro próximo do piso do engenheiro. E agora, respondendo a pergunta, a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, Lei 6.496/77. O que acontece? Claro, a ART, ela realmente é arcaica demais. Ela não funciona. A gente acessa a ART, 15 anos, 20, 30 anos, eu reclamo dá vontade de jogar o telefone na parede. O que acontece?
Complicado demais. Você está fazendo e o troço não funciona, aí você perde o prazo ali, aí quando você abre de novo, agora o CREA está computando e está gerando multa, inclusive, para os profissionais. Tá? E essas multas nós vamos isentar essas multas, nós vamos rever todas essas multas. A gente precisa de um sistema eficiente, célere, desburocratizado, que pegue essa RT e transforme ela, inclusive, num contrato de prestação de serviço, certo? Ali tem todos os requisitos, e que, inclusive, nela consiga emitir um relatório. Ou seja, eu prestei um serviço para você, contratante, eu dou todos os dados, crio um relatório, crio um contrato de prestação de serviço, e no final emite um relatório. Realmente, a RT é arcaica, a gente precisa mudar, a gente precisa mexer, e tudo que depender do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, abaixo da Constituição, aquele que diz que não pode, na eleição anterior eu falava de baixar a anuidade. Agora eu estou vendo a anuidade zero. Eu quero entender isso. Entendeu? Mas vamos lá. Tudo abaixo da Constituição, até chegar na base chamada resolução, tudo pode. Juridicamente, tudo pode. Então, nós vamos levar para o Colégio de Presidente, nós vamos discutir as mudanças da RT para criar um RT que verdadeiramente funcione para o profissional. Só ficou a outra parte da pergunta, desculpa, se o senhor já teve alguma função, alguma relação dentro do CREA. Isso é rápido, até para não tomar tempo. Não, eu nunca tive, por isso eu sou o único de oposição, nunca participei de nada dentro do CREA, a não ser reivindicar e sustentar as defesas das coisas que não funcionam. Ok, muito obrigado. Bom, Miguel, então, de novo, né, a questão da RT, se tem alguma proposta de mudança e se você já teve alguma função ou alguma participação dentro da estrutura do CREA RJ. Ok. Essa questão da RT é uma das que me leva a ser candidato, né? Eu no início da minha vida profissional, que eu trabalhei na iniciativa privada, eu era o responsável pelo preenchimento das RTs e das CATs, que é onde começa o terror com o sistema quando você precisa fazer uma CAT. Para quem é da vida empresarial privada, sabe que é fundamental para poder participar das licitações públicas. E a CAT nada mais é do que uma averbação do CREA de um atestado que você já tem. Então, não pode se transformar isso num empecilho. Tem uma proposta nossa que começa assim: ninguém vai perder uma concorrência pública por culpa do CREA depois que a gente ganhar a eleição. Porque nós teremos um sistema que vai funcionar e que vai te dar automaticamente a averbação de atestado. É isso, tá? E quando eu falo que a gente vai fazer, é porque a gente já faz antes de poder estar à frente do CREA. É só pegar, por exemplo, o site dos candidatos, aqueles que têm, e comparar a qualidade do site. Ouso dizer que pode comparar até com o do próprio CREA. Então, a gente fala aqui de forma muito séria, porque eu fui ver como o CREMERGE faz a receita digital de medicação controlada para entender a lógica de B2B com blockchain para esse tipo de controle, né? A gente foi ver o que os outros CREAs fazem, como, por exemplo, o CREA de Goiás, que é uma referência nessa área, então, que sai automaticamente ali, muito célere, também as CATs. Então, a gente foi entender para poder aplicar. Eu não venho um candidato, as minhas propostas são baseadas essencialmente no que a gente vê em outros conselhos, e não tirando da cartola ideias, né? Então, a ideia é fazer um compilado de coisas boas e poder aperfeiçoar para o CREA, naturalmente. E sobre a experiência no CREA RJ, né, a minha experiência é uma experiência profissional, muito forte na área de saneamento. Né? Já trabalhei nas principais empresas, sou consultor das principais empresas, sou servidor público, né, e professor. Agora, fui o primeiro coordenador do CREA Estudante, quando ainda era estudante, primeiro programa, coordenador no Rio, coordenador nacional do CREA Estudante, e da minha área de saneamento, representante junto ao CONFEA, no Conselho Nacional de Entidades, da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, representante nacional por mais de 4 anos, debatendo e apresentando os principais pontos de saneamento para o Conselho Federal. Obrigado, Miguel. Barata, por favor. Bom, eu sou profissional liberal há mais de 15, 20 anos. Fui ferroviário, trabalhei em estaleiro e passei a minha vida agora fazendo trabalho como profissional liberal.
eu tenho mais de 890, 900 ARTs. Então, a minha dificuldade hoje para preenchimento, que é muito demorado, é lento, e para isso a gente precisa mudar as ferramentas. Então, quando eu erro numa ART, eu deixo até ela de lado para cancelar ela, e para resgatar e ter esse dinheiro de volta é muito difícil, não é fácil. Porque é uma autarquia federal. Não é fácil você pegar um dinheiro, aquilo que você depositou. Mas, com isso, nós precisamos melhorar as ferramentas de preenchimento. TAT nada mais é de uma carta enviada pelo cliente em que você fez os trabalhos conforme ele queria. Então, eu tenho a RT preenchida, eu tenho o CAT, que é uma carta, é uma espécie de um envio desse cliente, e eu consigo averbar dentro do CREA. Isso que está demorando. A demora da emissão do CAT leva hoje de 8 meses a 1 ano. Nós vamos reduzir isso para 5 dias, mas com as ferramentas adequadas. Não adianta a gente mudar hoje o sistema como está hoje. Nós precisamos de investimento, de melhoria dentro das ferramentas que elaboram a ART, o CAT, e a minha participação dentro do sistema foi como conselheiro e como profissional em que enxerga o conselho, às vezes, como uma barreira para se ganhar dinheiro. O profissional hoje, ele precisa de mais agilidade, precisa saber preencher uma ART, falta comunicação, falta algumas entradas para que aquele profissional possa entender como preencher corretamente. Não existe multa, existe taxa de incorporação, porque ele preencheu de uma forma errada e aí colocou a data errada. E para o sistema que lê aquilo ali, parece que ele não preencheu na data correta que foi estipulado. Entra uma taxa de incorporação. Então, tudo isso passa pela comunicação, passa por ferramentas mais adequadas, e aí facilita hoje os profissionais, que é um contrato que ele tem, é o currículo que ele tem em mãos. Obrigado, Barata. Bom, seguindo aqui, acho que primeiro só reforçar o debate é tão importante que a gente ali, o pessoal já está ficando com calo na mão de tanta pergunta que eles estão escrevendo e nos mandando, mas isso é bom, é importante, que acho que mostra o interesse das pessoas, né, a vontade das pessoas em ouvir a opinião de vocês, né, a posição de vocês, e mostra como é necessário esse processo democrático da gente abrir aqui a oportunidade. Não, mas acho que isso mostra que existe essa demanda reprimida das pessoas entenderem um pouco mais. Então, agradecer aí todo mundo que está fazendo a pergunta. Você vê a sala ali também, o Paulinho, toda hora colocando gente. Já estão com 90 pessoas aí assistindo. Então, parabéns aí a vocês também que disponibilizaram o tempo para estar conosco. Bom, passando aqui para o Marco, a gente está fazendo aquele sistema randômico, então o Marco vai fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, agora a ordem vai ser o candidato Miguel, depois o candidato Barata e, por último, o Anibolete. Bom, a minha pergunta aqui, a minha colocação é sobre o tema de construções ilegais ou construções irregulares, né? Só fazendo um preâmbulo aqui para depois focar na pergunta, a gente discute muito isso na ADEME, no Sinduscom, em todos os pontos de contato, até com a equipe do Poder Executivo, do Poder Legislativo, o quanto o Rio de Janeiro vem sofrendo com o aumento de construções irregulares. A gente diz que nós todos aqui na ADEME, representando o mercado imobiliário e Sinduscom também, todos os associados, ninguém é concorrente do outro. O nosso principal concorrente, infelizmente, no Rio de Janeiro, em franco crescimento, são as construções ilegais. Nenhuma família acorda querendo comprar de alguém ilegal, mas isso acaba acontecendo muito no Rio de Janeiro.
é uma mancha muito grande na cidade, e não estou falando só de uma determinada região, acho que isso está, infelizmente, espalhado por todas as regiões da cidade, e é um verdadeiro câncer hoje da indústria da construção civil e do mercado imobiliário. Então, feito esse raciocínio inicial, a minha pergunta, obviamente, sabendo que cabe ao poder público a intensa fiscalização e tudo mais, é claro que não estou aqui esquecendo do poder público, mas a pergunta, a reflexão é como que vocês pensam esse tema, obviamente sabendo que ninguém deseja, então isso já é um ponto inicial, mas como que vocês enxergam numa futura gestão no CREA, que o CREA, na sua figura enorme, na presença enorme na nossa cadeia da construção civil, pode ajudar, propor ideias ou interagir com o poder público, dada a autoridade que tem também, para enfrentar esse grande problema que assola hoje o Rio de Janeiro cada vez mais. Bom, então, seguindo aqui na ordem, Miguel, depois o Barata e o Anibolete, 2 minutos, por favor. Bom, Marcos, obrigado pela pergunta, porque me dá a oportunidade de falar uma das coisas que eu tenho feito já em campanha, que é conversar com órgãos públicos sobre essa questão. A gente precisa só separar em 2 motes. Construções irregulares em áreas urbanizadas, onde não há o profissional identificado, qualificado e habilitado, e construções irregulares em áreas não urbanizadas. E aí estamos falando especificamente de favela, né? São duas formas distintas da gente atuar. A primeira, que é uma construção sem o profissional habilitado, a gente tem que trabalhar com um processo de fiscalização inteligente, né? E aí com cruzamento de dados, com Big Data, parceria com os institutos públicos, né? Onde a gente consegue fazer uma ação muito assertiva da fiscalização, chegando lá, já sabendo o que está acontecendo de antemão, né? As denúncias podem acontecer, mas se você tiver inteligência, você chega em uma maior parte, né? Cruzando licitação pública, com a RT, mas para isso você precisa primeiro digitalizar todos os processos do Conselho e mudar radicalmente, trazendo ele para o século XXI e ter profissionais que entendam o que isso significa à frente do Conselho. Na situação das construções irregulares em áreas não urbanizadas, esse tema é bem mais complexo. É um tema que me encanta, eu como engenheiro urbano, é um tema que eu debato profundamente com colegas, né? Fiz um evento à frente da ABS no final do meu mandato, que era saneamento em áreas não urbanizadas, áreas irregulares não urbanizadas, favelas. Essa discussão também ela tem que ser holística, então leve em consideração habitação, segurança pública, condições de educação, e o CREA pode ajudar muito, essa é a verdade. Por que o CREA pode ajudar muito? Porque você tem ali um trabalho feito pela Defesa Civil, pela Seconserva, pela GeoRio, porque um dos maiores riscos que tem, GeoRio, estou pegando o caso da capital, óbvio que quando a gente vai para o Estado, cada um nos seus órgãos municipais, mas é a queda das encostas. Todo ano, infelizmente, é uma tragédia anunciada. Estamos chegando no verão de novo, a gente sabe dos riscos que isso representa. Infelizmente, está acabando o tempo, mas esse é um tema que precisaria de mais de 2 minutos para a gente poder aprofundar, e eu espero poder ter a oportunidade mais à frente de fazer, mas esse é um trabalho que a gente vem como candidato, buscando os órgãos públicos para que o CREA possa ser parceiro em ações assertivas de fiscalização e de garantia de profissionais qualificados, melhorando essas condições dessas moradias. Obrigado, Miguel. Até para ser justo aqui, eu vou dar 2 minutos e meio para cada um, para poder responder a pergunta aí. Então, próximo, por favor, Barata. Bom, é um tema realmente que requer mais tempo, né? E, a princípio, a gente, como CREA Rio de Janeiro, nós vamos ter um canal com diversos órgãos, tá? Tribunais de Justiça, OAB, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, para tentar estimular e segurar. Nós sabemos que esse problema é de políticas públicas. Eu não posso expor o meu fiscal para ele entrar numa determinada área, que às vezes não é de comunidade, mas é uma área invadida, ou pelo tráfico, ou pela milícia, e tentar com que ele possa parar com isso. Eu não tenho como expor meu fiscal. O fiscal não tem poder de polícia para parar e embargar uma obra. Então,
a gente precisa de um espectro maior de tentar reunir vários órgãos para que possa frear esse tipo de construção, né, que nessa forma que a gente está falando muito dos casos, a gente está vendo hoje na mídia, caso da Muzema, caso de prédios que não estão entrando, não, assim, não é tão dentro de comunidade, mas que reflete num desafio de insegurança para a nossa sociedade. E tudo isso a gente precisa trabalhar com inteligência, com ferramentas adequadas, e as prefeituras sabem aonde são feitas as obras. Ela sabe aonde que está sendo realizada a obra. Então, para isso, as parcerias dentro do Sinduscom, da ADEME, CREA e de outros órgãos, isso é de extrema importância. A gente precisa resgatar e proteger a nossa indústria da construção civil. É a que é mais afetada. Isso, sem dúvida, nós precisamos ter representatividade em todos os órgãos e auxiliar aqueles que fazem obra em comunidade. Então, as comunidades precisam de uma engenharia pública que possa auxiliar naquela construção, que não possa ser afetado, né, naquele grupo que tanto amedronta o Rio de Janeiro. Hoje nós estamos uns 14 milhões no estado do Rio de Janeiro, em termos de população, 2, 3 milhões moram em áreas carentes, moram em comunidade, estão comandadas pelo poder público paralelo. Isso é muito complicado para a gente. Então, são ferramentas adequadas. Os profissionais, engenheiros, eles podem ser também os fiscais, né? Com o celular na mão, ele pode atuar e ser o fiscal e auxiliar dentro do sistema, mas que não é fácil. É um trabalho difícil e que requer diversos órgãos trabalhando em paralelo e juntos. Obrigado, Barata. Bom, Anibolete, a palavra é sua. Então, profissionais, diferente do que eu vi aqui, a nossa gestão do CREA vai ser completamente diferente. Tudo aquilo que vocês viram, joga fora. A Anibolete é o único de oposição. Se não quiser um modelo novo, continua com os outros candidatos. A Anibolete tem um modelo novo. Nós vamos para o enfrentamento, sim, porque as empresas que pagam o salário dos engenheiros, eles precisam sobreviver. Sem empresa não existe engenheiro. Quando eu disse aqui no início, tem um pessoal que pede apoio político, eu não quero apoio político, porque na gestão do CREA eu não preciso de apoio político. Porque quando eu tiver com minha fiscalização, nenhum político vai ligar para mim para resolver um problema. Por acaso, eu, que sou um crítico do prefeito Eduardo Paes, BRT, sem responsável técnico, vai por aí afora, é só olhar aí nas redes sociais, são 2 pontos que eu elogio o Eduardo Paes. 2 pontos. Aquela guarda municipal, aquele horário, e esse aí das condições irregulares. Não dá para ser assim. O Rio de Janeiro não pode virar uma favela. Inclusive, nós temos a lei 11.888 de 2008. A prefeitura, o governo do estado, que vai se ajustar na lei, porque todo cidadão que ganha até 3 salários mínimos tem direito ao projeto da reforma e constituição da sua casa gratuito. Então, dentro das coisas que já existem aí, ter a solução. Eu não sou candidato para ser prefeito hoje, nem governador. Eles estão lá na função que eles deram a solução. Não pode empresário pagar essa conta, que a tributação já é muito alta. O engenheiro está esperando o emprego dele, que ele não tem, porque essa tributação é muito alta. Nós vamos agir sim, nós vamos fazer parceria com a Polícia Federal, com o PROCON, com o Ministério Público. Nós vamos sair de carro blindado, se for o caso, e nós vamos fiscalizar onde quer que seja que tem que ser fiscalizado. Com cautela, com segurança, com responsabilidade. Nós vamos notificar, nós vamos avisar, nós vamos interagir, nós vamos discutir, e aí nós vamos fiscalizar, porque não é possível ter um risco presumido, igual aconteceu do Morro do Bumba, um lixão que todos nós sabíamos que ia ter um deslizamento, ia matar gente, e matou. E o Conselho de Engenharia fez o quê? Então nós vamos sair para a Semana de Engenharia agora, ao invés de
está o dinheiro do profissional para passear em Gramado e agora a próxima é na Bahia, nós vamos fazer um trabalho de colaboração, porque o trabalho é fiscalização. E aí nós vamos apresentar esse trabalho na Semana de Engenharia e vamos notificar os órgãos públicos, inclusive ao Ministério Público. Obrigado, Anibolete. Bom, seguindo aqui a próxima pergunta, e eu já fiz a mudança aqui da ordem conforme combinado. Dessa vez, a primeira resposta vai ser do candidato Barata, depois do candidato Anibolete e, por último, o candidato Miguel. São, de novo, duas perguntas, eu estou tentando aqui juntar, porque tem muita pergunta, mas são duas perguntas que, na nossa opinião aqui, elas se complementam, né? Uma, ela pergunta o que os candidatos acham da questão de cobrar anuidade CREA, além de cobrar por cada ART emitida, e ainda na questão de cobrança, eles perguntam sobre a questão de pagar 2 anuidades, no caso dos profissionais que lutam também para serem empresários, o que acaba onerando o profissional o empresário. E aí, quais as ações propostas? Tanto para essa questão de se cobrar anuidade e cobrar ART emitida, quanto para essa questão de cobrar 2 anuidades para o profissional e para o empresário. Então, começando com a resposta, por favor, candidato Barata. Bom, a lei federal determina que seja cobrado a anuidade e a ART. A gente não tem como falar hoje de redução de outras coisas que não tem como a gente ultrapassar a lei. É uma lei federal. O que está se propondo é uma anuidade zero via cashback. A forma que eu recebo, eu posso fazer isso. Já é feito isso em CREA São Paulo, CREA Tocantins, e com isso eu começo a trabalhar as empresas que estão em volta, que são de engenharia, eu transformo isso em pontuação e trago essa pontuação para dentro do CREA. A receita do CREA não vai ser mudada. Outra questão, como eu sou profissional liberal, e CREA São Paulo já faz isso, eu pago a minha anuidade e o da minha empresa eu tenho desconto de 90%. Nós vamos trazer isso para o Rio de Janeiro. Hoje eu pago anuidade de PJ e pessoa física. Isso realmente pesa no nosso bolso. Então, são itens distintos. Preciso cumprir com a lei federal, tá? A forma que eu vou receber fica a cargo do CREA, se eu quero receber em parcelas, se eu quero receber em cartão de crédito, e eu estou trazendo a possibilidade do sistema cashback, muito utilizado já nos anos 90 nos Estados Unidos. Não é nada de difícil de se colocar, tá? Alguns CREAs já têm esse trabalho e podendo transformar em pagamento de anuidade e ART. A questão principal é reduzir em 90% daquele profissional que é responsável pela sua própria empresa. E isso também é possível. Gente, lei federal, então todo mundo que for fazer... Por favor, candidato Anibolete. Então, essa pergunta é até rápida e vai dar margem para avançar em outras questões. Cobrar anuidade... Não, antes eu vou... As 2 anuidades, profissional e empresa, está na nossa proposta. O profissional vai pagar a anuidade dele, nós vamos falar como é que nós vamos tratar a anuidade, e a empresa é proporcional ao número de engenheiros. Você tem uma empresa com 2 sócios engenheiros, não vai pagar a anuidade. Você tem uma empresa que tem um sócio engenheiro e tem um sócio que não é engenheiro. O proporcional é 50%. Então, quem não é engenheiro vai pagar 50% do valor que seria da anuidade. Ou seja, quem é engenheiro e tem empresa vai ser isento do pagamento da anuidade da empresa. Gente, pelo amor de Deus, isso tem que discutir no Conselho Federal de Engenharia, tem que provocar, o CREA do Rio vai provocar, a Anibolete, o único de oposição, vai provocar. Nós vamos, em função disso aí, se a coisa não acontecer, nós vamos ver a viabilidade técnica e entrar na justiça. Cobrar anuidade além da RT. Existem 2 taxas aí, anuidade
e RT. E os candidatos estão falando da tal da anuidade zero. Eu quero entender isso como um ilusionismo. Já se falou aí na clube de vantagem. Barata, por exemplo, foi da mútua durante 6 anos, esqueceu de falar na apresentação dele. Por que não aplicou isso lá na mútua? Tá, então tá. Tem e devolve o dinheiro, não é isso? Então, eu tenho uma dificuldade de fazer uma RT, um instrumento de trabalho. Então, a proposta já foi falada. A anuidade nós vamos baixar um valor discutido lá no Conselho Federal. Não acredito que baixe muito, só que nós vamos conseguir parcelar, um parcelamento maior. A RT, até o valor de R$9.000, que é a base da tabela, alguém presta o serviço da troca de um disjuntor de R$300, paga R$100 de ART. O perito, aí vai ser RT social. O perito, quando fizer a perícia, que paga aí R$400, 300 e pouco, R$400, ele vai pagar o proporcional, 1%. Aí como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos reunir com o responsável pela perícia e vamos levar a situação a ele, ele vai mandar uma notificação judicial e nós vamos cumprir. A partir do momento que nós cumprirmos a decisão judicial, institucionalmente está inserida a RT social. E aí a gente leva para o Confea. Decisão judicial para ser cumprida. Ou não, se não acontecer, porque não aconteceu, mas nós provocamos e nós vamos brigar por isso. Obrigado, candidato. Candidato Miguel, por favor. Bom, vamos começar sobre a questão da anuidade. A gente faz uma proposta baseada no que a gente vê em outros conselhos e funciona. Eu tive a oportunidade de conversar longamente com o presidente do Conselho de Administração, administrador Wagner, e essa proposta da anuidade zero, ela está implementada no Conselho de Administração, está implementada no Conselho de Medicina, e a nossa campanha é calcada em propostas baseadas em outros conselhos. Então, não só a discussão do cashback, né, e eu vejo que outros profissionais que são candidatos também vão trazer essa ideia, e eu fico feliz por isso, porque mostra que é uma proposta positiva, né, que a gente também já trouxe aqui desde o começo da campanha, e fundamental em cima disso é que vai além. Se você é profissional, recolhe também a RT, gente, tem que entender que ela não pode ser um instrumento arrecadatório, ela tem que ser um instrumento de inteligência do Conselho. Tá? Então, a arrecadação dessa RT, já que você está fazendo, você já pode abater na anuidade. Não tem nenhum problema em cima disso. Você fez um curso dentro do CREA, pagou pelo curso, por que não abater parte da anuidade também? Foi um evento, pagou para estar no evento, por que não abater um pouco da anuidade? Então, o que eu vejo é o seguinte, candidatos que aqui falam para voto, eu sou o único de oposição e tal, o candidato na situação dizendo que é de oposição, né? O questionamento sobre a questão hoje, o CREA precisa avançar, precisa mudar radicalmente, né? E o que a gente está debatendo aqui é exatamente de que forma essas mudanças podem ser construídas, calcada no que nós vemos que acontece em outros conselhos profissionais. Tive com o presidente da OAB, dialogando várias ações que a OAB faz também, né? A questão da anuidade zero na OAB não funcionou também, mas também existe, e a questão não basta só ter a ideia, tem que saber como implementá-la e discutir profundamente essa mudança que o CREA pode trazer. Então, em cima disso, a gente está propondo, tem sido uma das mais virais aí na internet, a mudança radical sobre esse conceito de cobrança de anuidade dentro do CREA. Obrigado, candidato Miguel. Bom, passar aqui a palavra para o Marco, a gente seguir aqui fazendo agora a mudança da ordem. Então, primeiro a responder vai ser o candidato Anibolete, depois o candidato Miguel e, por último, o candidato Barata. Só para sinalizar aqui, até em benefício do tempo, Cláudio, essa aqui vai ser a última pergunta essa é via chat, e as demais perguntas, eu acho que o pessoal aqui já coletou e a gente pode distribuir para os candidatos, até para eles terem chance também de refletir e responder de alguma forma também para os interessados. E aí depois a gente passa para considerações finais, até em benefício do tempo, para a gente poder também ter o tempo de considerações finais. Então, a pergunta aqui que a gente recebeu via chat é qual a proposta dos candidatos para disponibilizar cursos de aprimoramento aos profissionais de engenharia, né? Dado que a qualificação profissional
é fundamental para o desenvolvimento da profissão e como que vocês pretendem gerir esse assunto de qualificação profissional através de cursos, aqui sinalizado até de forma gratuita ou com preços acessíveis aos profissionais. Bom, candidato Anibolete, por favor. Então, eu quero falar para o candidato Miguel que não é bravata. A Anibolete é o único de oposição. Quem tiver satisfeito com o modelo, tem aqui o Miguel, está sorridente, rindo, o CREA está maravilha. Você que está aí tentando avançar do conselho, que diz que tem que fechar o conselho, não, o conselho pode fiscalizar por você, o conselho pode ajudar as empresas nessa mão de obra do profissional e elas poderem contratar o profissional, aquelas empresas que não contratam trabalho irregulares, certo? Então, por que eu sou o único da oposição? Já foi falado, eu nunca tive cargo dentro do CREA, eu não me desincompatibilizei, diferente de todos vocês, e vejam na internet, é muito importante ver, vejam os candidatos. Primeiro, olha os candidatos do site do CREA. Depois, olha cada um na internet. Eu tenho 15 anos como candidato, 5 eleições. Inclusive, Miguel, eu sou candidato de classe, eu não sou candidato de grupo. Veja bem, o seu presidente te apoia, que estava lá com 200 pessoas, procura ver a eleição de 2017. Por que o Cossenza ganhou a eleição? Eu fiz uma denúncia na delegacia. Agora, não adianta mais que quando o voto aparecer na internet, ninguém vai mexer no meu voto para falar assim, o Anibolete é maluco. Agora o voto é pela internet. Então, eu quero deixar claro que eu sou o candidato de classe. Eu não quero cargo no CREA, eu não quero nada. Eu quero representar a engenharia. Mas vamos lá a pergunta. Curso, está aí a proposta. Unicrea, isso é antigo. Universidade do CREA. Mas, Anibolete, você vai criar uma universidade? Uma atividade fim do CREA? Não, eu vou fazer parceria. Eu vou fazer com o Sinduscom, vou fazer com a ADEME, eu vou fazer com a universidade que quiser, eu vou abrir as instalações do CREA para colocar o curso lá dentro. E não é curso de aperfeiçoamento, não, é universidade também. Por quê? Quem tem um CREA, seja ele, né? Outra coisa, técnicos e tecnólogos, vocês vão voltar para o plenário. Porque vocês só pagam, não têm direito a voz. Certo? Vocês só pagam, voz e voto. Então, o que acontece? O camarada, um técnico, quer fazer o curso dele. Ele vai chegar no CREA, ele tem um CREA técnico de segurança do trabalho, que os outros estão no CRT, CFT. Então, ele vai pleitear uma vaga pelo sistema. Não vai pedir o presidente, não. Vai entrar no sistema e vai pleitear a vaga. Seja o tecnólogo... O Paulo Alexandre respondeu? Mesmo o curso de aperfeiçoamento. Nós vamos chamar o proprietário do galpão vai ficar lá esperando. Uma coisa boa e nova. Carro elétrico. Ela vai dar aquele curso lá no CREA, nós vamos multiplicar os professores, certo? E aí nós vamos dar esse curso, e nós vamos criar essa casa da engenharia. Onde tiver coordenação, nós vamos criar a casa da engenharia com essa infraestrutura para dar curso, para seguir o mesmo modelo do CREA, igual da matriz, vamos dizer assim, a filial. Acabou meu tempo ainda? Acabou. Obrigado. Bom, candidato Miguel, vou dar também os 2 minutos e 30 para ser justo aí com todos. Meu caro Fernando Anibolete, quando eu falo bravata de única oposição, é porque, por exemplo, quando você foi assoar convite da situação do CONFEA, nem palestrar você estava palestrando. Então, assim, todos nós pertencemos aqui ao Conselho de alguma forma, e o que mais deve falar que, nesse momento, até o candidato da situação diz que é da mudança, diz que é da oposição, de tão mal que vai a situação do CREA, né? Então, a propaganda e marketing vai nessa direção. Mas eu queria falar sobre a questão da qualificação profissional. Esse é um ponto fundamental que o Conselho tem que estar atento. Não só em trazer aperfeiçoamento, e aí a gente tem uma proposta revolucionária, que é aquele profissional que quer compartilhar o seu conhecimento específico, a gente quer montar uma estrutura onde isso possa ser gravado e disponibilizado depois numa plataforma, uma espécie de Hotmart, onde o acesso de outros profissionais daquele conteúdo reverta em cashback daquele profissional que disponibilizou, né, uma coisa revolucionária, pensando fora da caixinha, como diria o meu amigo e candidato ao CONFEA, Francisco, né, o Chico. Mas, além disso, nós precisamos criar também metodologias
que demonstrem a crise que nós estamos tendo do curso de engenharia, agora como professor, da formação dos novos profissionais e uma mercantilização de venda de diplomas. Então, o Conselho tem que ser atuante nessa questão. Ela não pode fazer uma miopia seletiva, fingir que não está acontecendo o problema, e isso vai destruir o nosso mercado profissional. Então, o Conselho tem que... É para isso que existe Conselho. Senão, não precisava ter. Né? Então, a gente precisa ter uma atuação forte nisso. Uma proposta imediata nossa é a questão de criar um ranking dos cursos de especialização, de pós-graduação, das graduações, aqui para identificar aquelas que estão realmente funcionando ou não, de forma qualificada, né? E, além disso, discutir essa questão do número de ingressantes versus o tamanho que o mercado existe, né? Assim como se discute em outros conselhos profissionais também. Obrigado, candidato. Bom, agora o candidato Barata, por favor, 2 minutos e 30. Tem que ligar aqui. Alô? Só para deixar claro aqui, o CREA, ele não tem o papel de capacitar ninguém. Ele é apenas um agente entre universidade, entidades de classe e os profissionais. Ele apenas oferece o espaço para que as pessoas possam entrar e ser capacitadas. Então, na verdade, eu, como diretor da Mútua, né, nós ajudamos com mais de R$1.350.000 para as entidades que pediram para poder capacitar, fazer palestras. Esse dinheiro que a Mútua deu para que se transformasse, né, naquela entidade algo que ela quisesse, talvez, falar sobre o BIM, falar sobre elevadores. Então, se as entidades entrarem fortemente no espaço em que ela sempre deveria estar, ela pode pegar esse dinheiro com a Mútua, que é até R$10.000, e criar um programa de capacitação. Nós podemos utilizar o espaço do CREA, a plenária do CREA, e com isso a gente oferece 2, 3, 4 bolsas de estudo. A questão é trazer as universidades, as empresas, os sindicatos, outras entidades de outras formas para poder auxiliar nessa capacitação. Pessoas que já estão aposentadas e querem falar sobre o seu conhecimento, está aberto para isso. A Mútua pode auxiliar. Tem o chamado Divulga Mútua. É um dinheiro em que nós, profissionais, pagamos quando a gente faz a chamada ART. 20% vai para a Mútua. E esse dinheiro se transforma em benefícios. Inclusive, auxilia muito as entidades de classe. Então, a forma que a gente pode pensar, e temos que pensar seriamente, é facilitar que aquele profissional que não tem condições de pagar, ter isenção naqueles cursos de capacitação. As empresas trazem as novidades. Nós fomos ontem a uma cidade do interior e escutamos isso. Elas estão interessadas em compartilhar os seus conhecimentos. Então, nós precisamos fortalecer as entidades de classe de todo o estado do Rio de Janeiro, para que isso se reverta em capacitação dentro daqueles municípios. Já está sendo feita há um bom tempo, só que precisa ser melhor explorado e melhor falado. Obrigado, candidato. Bom, conforme o Marco já tinha antecipado, a gente tem aí uma chuva ainda de perguntas, mas a gente vai encaminhar todas, né? A gente continua ainda recebendo perguntas, mostra o interesse, e vocês vão receber todas as perguntas, a gente vai organizar e vai mandar para todos vocês, mas, em virtude aí do avançar da hora, a gente vai fazer agora
mais uma inversão de ordem e fazer as considerações finais. Vamos fazer 3 minutinhos aí de considerações finais para cada um. Na ordem agora, Miguel, depois o candidato Barata e, por último, o candidato Anibolete. Então, 3 minutos. Pois não. Só que esses 3 acabam, vai acabar mais 10. Mas tá bom. A questão é mais, assim, se a gente fizer mais uma ou outra pergunta, a gente vai acabar ultrapassando. Ô, Anibolete, deixa a condução da casa, meu amigo. Não, a minha preocupação... Não, de jeito nenhum. Não, olha só. Não, vamos lá. O debate aqui, a gente está promovendo o debate. O debate é de vocês, nós, como entidade de classe, né? A ADEME... Não, olha só. Tudo que a gente fez aqui foi combinado, né? Vamos sortear, vamos mudar a ordem. Não tem problema nenhum. É mais que o que acontece? A gente está com várias perguntas aqui. Então, é que se eu fosse fazer a pergunta, a gente poderia ultrapassar o horário. Podemos fazer então 5 minutos de consideração final. Pode ser? Tá ótimo. Tá bom, pronto. Todos concordam? Todos os 3 concordam? Perfeito. Então, beleza. Bom, seguindo então nessa sugestão, fazendo aí a mudança de ordem, 5 minutos de considerações finais para o Miguel, depois para o Barata e depois para o candidato Anibolete. Eu vou ser o chato, quando estiver faltando 1 minuto, eu aviso do tempo. Perfeito. Bom, primeiro, novamente parabenizar, Cláudio, pela a disponibilidade do Sinduscom e de entender a relevância que o nosso conselho tem em estar aqui promovendo, junto com a ADEME, também aqui agradecido já também ao Marcos, ao Murilo, por estar trazendo esse debate. E mostra que é relevante em cima da sua audiência, em cima dessa quantidade de perguntas aqui, que não vão ficar sem respostas. Está aqui já o Rodrigo, que me ajuda aqui na assessoria de comunicação, vamos fazer uma live para responder essas perguntas, companheiro. Então, vocês podem ficar à vontade aí, a gente tem feito aí ações via internet várias vezes e a gente vai ter a oportunidade de conversar com vocês também, que estão nos acompanhando aí, ou em casa, ou pelo celular, ou no trabalho, também através de uma live, respondendo essas perguntas, tá? Eu quero dizer que a nossa proposta de campanha é uma proposta que vem calcada em 3 eixos: defesa do setor, inovação em tecnologia e representatividade. Então, vou começar pelo último eixo, na questão da representatividade. É inadmissível um conselho como o nosso eleger o seu presidente com menos de 5% dos eleitores votando. Antes, e agora vou fazer coro aqui o Anibolete, aquele processo eleitoral era uma maluquice. Se ganhava aquela eleição de formas muitas vezes escusas, na própria comissão eleitoral, definindo se a urna ficava dentro ou fora de uma catraca, na entrada nem do refeitório, onde os funcionários não tinham acesso a umas listas malucas que ninguém podia votar, não conseguia votar. Então, isso tem colocado o nosso conselho no gueto. E eu falo que é no gueto porque o CAU acabou de ter eleições agora, que se separou do Conselho de Engenharia, que é 4 vezes menor o número de profissionais do Conselho de Engenharia, e tem o dobro de votantes do que, historicamente, o Conselho de Engenharia tem. Então, não pode. Outros conselhos, OAB, CREMERG, CRA, o índice de taxa de votantes ultrapassa os 50%, 60%, 70%. Então, não dá. Isso é uma crise de identidade, um ciclo vicioso. E eu entendo, quando falo bravato, sempre ruim a palavra bravato, se for o caso, mas quando fala, oposição, por que mesmo? Porque o nível de desgaste, a crise que o sistema hoje sofre é gigantesca. E a gente tem que romper isso. Rompe primeiro como? E aí agora eu quero fazer um elogio. A mudança do modelo eleitoral, porque agora só não vota realmente quem não quiser, porque pelo celular, na palma da mão, em qualquer lugar do mundo, se tiver com CREA em dia, talvez poderia ser 2 dias e não um dia a eleição, mas enfim, no dia 17 de novembro, das 8 da manhã às 7 da noite, em 2 minutos o cara consegue votar. O profissional consegue votar. Então,
nós precisamos mudar radicalmente o quórum de votantes. Isso para salvar o Conselho. Para salvar o Conselho. E acabar essa discussão de cada um querer sair por essa crise de representatividade. Em segundo lugar, naturalmente, óbvio, eu vou tentar defender aqui as minhas propostas para mostrar que eu entendo ser o melhor candidato a presidente do CREA e também defender aqui os outros candidatos que estão comigo nessa jornada. Ana Paula, que está aqui presente, minha candidata a diretora da Mútua, né, a diretora administrativa, o Jamerson, que não teve hoje, mas que está em campanha, a diretora-geral da Mútua, o meu amigo Francisco Almeida, que esteve aqui nessa semana, um belíssimo evento que a gente fez reunindo centenas de profissionais para um café da manhã, né, também candidato ao Conselho Federal. Então, eu quero pedir um voto para eles. A nossa campanha é uma campanha estruturada, uma campanha plural, uma campanha com estudantes, com jovens, com profissionais experientes, de todas as categorias, né? Engenharia civil, elétrica, mecânica, naval, ambiental. É impressionante, e isso tem sido encantador, apesar de cansativo. Fico comentando com o meu colega Barata no começo aqui, que é cansativo 3 meses de campanha. Talvez isso é algo para se mudar, né? Porque você para a sua vida profissional durante 3 meses, mas a adesão espontânea, em virtude dos projetos que a gente vem apresentando e que aqui hoje a gente teve uma oportunidade de apresentar um pouco, tem sido gigantesca no estado do Rio de Janeiro. Eu peço perdão àqueles que eu não consegui estar presente fisicamente, muitas vezes impossível, porque não é candidato de chapa, é candidato individual, mas dentro do possível, se nós não estivermos junto com vocês agora na campanha, depois da frente da presidência do CREA, nós estaremos. Muito obrigado, parabéns, Sinduscom, parabéns a Demi, parabéns aos colegas que estiveram aqui hoje e que sigamos em frente, vence a democracia hoje aqui nesse debate. Obrigado, candidato Miguel. Bom, 5 minutos agora para o candidato Barata para as considerações finais. Quando tiver faltando 1 minuto, eu aviso. Bom, queria agradecer a todos que nos receberam em cada município do interior do Rio de Janeiro. Eu fico feliz porque há 10 anos eu já percorro todos esses municípios, levando palestras, levando o que é o CREA, o que é a Mútua. Além de ser perito judicial, eu consigo entrar em cada município e ser reconhecido pelo trabalho que fiz. Agradeço ao Sinduscom, à Demi, pela essa oportunidade de conversar, trocar ideias. Foi um debate sadio, foi um debate que motivou ter 90 pessoas, né, 100 pessoas assistindo. Agradeço aqui ao grupo aqui dos candidatos que estão aqui presentes, porque lembro a todos que o cargo de presidente de CREA é um cargo honorífico, é um cargo que eu penso que é para doação. Tudo aquilo que eu tive na minha vida, tudo aquilo que eu recebi, eu vou transformar isso em chance de tentar mudar aquilo que eu acho que eu tenho que mudar. Porque eu sofro com isso por ser profissional liberal no momento. Sofro com isso por ver os meus amigos sofrendo por não ter documentações em tempo hábil. E, com isso, nessa caminhada que até o Miguel falou de 3 meses, é cansativo, porque a gente anda muito, come mal, dorme mal, não vê família, e isso por uma simples doação, em que eu tento, de coração, aqui agradecer, porque não é fácil. Não é fácil a equipe que estava andando comigo. Foi uma campanha orgânica, não jogamos dinheiro nessa campanha, foi uma campanha leve, o que pôde ser feito, né? Não adianta a gente só criticar, a gente precisa falar e fazer. Não adianta chegar nesse momento e começar a bater em outros presidentes que passaram. O CREA tem 89 anos, cada um fez o que pôde. Os conselheiros que entraram, cada um fez o que pôde. São cargos honoríficos, são cargos para doação de tempo
e de vontade de ajudar o sistema. Então, eu quero agradecer novamente, né, que o CREA tá alinhado com a indústria da construção civil, né? Nós vamos caminhar todos, se possível, de mãos dadas, chamar os órgãos municipais, estaduais, sindicatos, tudo aquilo que for possível para melhorar a nossa engenharia, que talvez possa ser uma das piores do Brasil. O CREA Rio de Janeiro é um CREA que não é atuante, os profissionais não votam. Por quê? 90% escutam que o CREA não serve para nada, não me deu nada, e ele precisa entender que o CREA já deu muita coisa, deu a mútua, que é a Caixa de Assistência do CREA. Entra no site da multa e estude sobre isso. O CREA fiscaliza tudo que é possível. A nossa cidade, geograficamente, é uma cidade ingrata para fiscalização. Então, a parceria vai estar sempre presente. Eu quero falar aqui sobre por que eu quero ser o presidente, porque eu quero mudar, trazer inovação e experiência, juntamente com a minha diretora-geral, Teneuza Cavalcante, é uma lutadora, criou o CREA Mulher, é uma pessoa que veste a camisa do sistema, trabalha como profissional liberal, é uma guerreira. Um minuto, tá? Trazer Ida Pano como diretora administrativa, também da Baixada Fluminense, está em campanha, cada um ficou no seu canto, buscando o melhor contato, enfim, nós estamos na reta final. Não deixem de votar no dia 17 de novembro. Para quê? Para termos representatividade. E o nome para isso é Luiz Barata, Teneuza Cavalcante e Ida Pano. E agradeço de todos que estão aqui assistindo e peço que fortaleça cada vez mais essa caminhada. Obrigado, candidato. Bom, considerações finais, candidato Anibolete, 5 minutos. Então, profissionais, como digo sempre na campanha, né? Sou Anibolete, o único de oposição, já foi explicado. O que a gente tem que agradecer muito aqui é a abertura dessa porta e a nossa política vai ser de parceria. Inclusive os candidatos que aqui estão, ou aquele que não pôde vir porque teve um problema qualquer, mas o que a gente não pode aceitar hoje é a falta de democracia. A falta de democracia daquele sindicato que fez uma pesquisa e me tirou da pesquisa. Antes disso, aqui as pessoas falam de grupos, né? Eu estou com o candidato A, B e C para a mútua. Não, eu quero explicar para o eleitor que a candidatura, a inscrição é individual, certo? As candidaturas são descoladas uma da outra. Cada um vota do que quiser. O nosso grupo optou para lançar só o Anibolete como candidato. E a gente vai discutir um apoio a um presidente do CONFEA se ele vir aqui assumir compromissos. E ele pode vir aqui na Sinduscom, ou será que não? Assumir compromisso, que nós não vamos apoiar candidato nenhum. É o que nosso grupo decidiu. Agora, o eleitor nosso faça o que ele quiser com o voto dele, que nós preservamos e lutamos pela democracia. Nós não vamos apoiar candidato do CONFEA que não vem aqui assumir compromisso. Porque amanhã Sinduscom vai falar, Anibolete, mas o teu candidato... Não, ele vai vir aqui assumir de público. Então, pegando aqui, explicando o que o Miguel falou, eu fui assoiado, Miguel. Escrevi algumas matérias lá, inclusive críticas. O pessoal turistando na Semana de Engenharia. Não vem o caso, ficar falando aqui de candidato A, B, coisa e tal, turistando. Então, nós fomos lá fazer crítica, nós fomos trabalhar, certo? E com o novo CREA, nós vamos com proposta, para apresentar proposta com o novo CREA. E eu quero, inclusive, agradecer o presidente Joel, que o convite foi dele. O presidente licenciado do Conselho Federal de Engenharia, que ele é conselheiro das entidades de classe. Então, eu sou um cara justo, eu sou um cara correto, transparente. Dentro dessa retórica, nós vamos falar aqui de algumas coisas aqui. Por exemplo, taxa de credenciamento. Isso de repente, no custo da empresa... No Corpo de Bombeiro e na Prefeitura Rio Luz Gen, tem uma taxa de credenciamento. Nós vamos conversar e nós vamos agir dentro da lei para, pelo menos, diminuir essa taxa de credenciamento. Quando nós fazemos isso, nós baixamos o custo da empresa.
inclusive lá no CREA, do CREA atual, que funciona, que é bom, né? O CREA tem uma comissão de meio ambiente. Você sabia disso, Miguel? Eu tenho certeza que Miguel, a gente tem aqui as críticas e coisa e tal, mas eu tenho certeza que Miguel, tanto Barata, eles não são adeptos dessa política. Aquele representante que conversa com os organismos públicos foi escolhido pelo presidente. Presidente, que é isso, presidente? O Conselho de Engenharia nasceu. Então, o Conselho é dos profissionais. Na gestão Anibolete, isso vai voltar ao normal em todas as comissões. Elas vão agir, elas vão trabalhar, porque elas vão ter que dar feedback, elas vão ter que trazer a resposta do trabalho delas. Então, outra coisa, orientação jurídica. Para democratizar, justamente, nós vamos rever essa questão do plenário para ver por que sindicatos de engenheiro e clube de engenharia tem 50% do plenário. Nós vamos rever isso, certo? Dentro da legislação. E aí nós vamos estimular a criação de entidade de classe na capital e no interior com suporte jurídico. As casas de engenharia, já foi falado, nas coordenações, vão ter uma estrutura melhor para dar curso, palestra e movimentar, fomentar a engenharia. Uma coisa importante é dar voz e voto tecnólogo. Nós precisamos dar voz e voto tecnólogo, inclusive a área do Miguel aí, a área ambiental e a área do engenheiro de segurança do trabalho, eles não têm atribuição. E aí, ficam aí, não conseguem um emprego. Nós vamos ter que ajustar isso no colégio de presidente. Nós vamos ter que ajustar isso. E plano de saúde, com a concorrência, a gente pode aumentar a concorrência e buscar diminuir. A RT, já falamos da RT social. A anuidade, já falamos do parcelamento e reduzir. A ouvidoria. Existe uma perseguição dentro do CREA, quando faz várias delas, política, inclusive eu passo por isso. Só que o camarada hoje está errando com a RT, está botando uma data, e aí depois ele paga no dia do boleto, e aí vem uma taxa de incorporação de 300 e poucos reais. Ou seja, ele paga 100 da RT, mais 300 e pouco. Nós vamos pegar esses casos e vamos ver caso a caso e nós vamos discutir essa anistia. O que eu quero dizer para você, profissional, que nós queremos um CREA célere, desburocratizado, que atue para o profissional e principalmente para as empresas, porque não existe profissional sem empresa. E aí sim, dentro dessa temática, nós vamos estimular o empreendedorismo. E dentro do empreendedorismo, automaticamente o profissional vai gerar emprego. Ele vai pegar aquela grande empresa que tem uma subempreiteira, que tem uma outra subempreiteira, que no final tem esse empreendedor aqui que vai fazer um determinado trabalho, que é um engenheiro dentro da lei, e que vai poder trabalhar e produzir para a engenharia e, acima de tudo, garantir à sociedade um serviço de excelência, sem risco, igual aconteceu, e nós denunciamos no Morro do Alemão, fizemos um trabalho, e estava lá as empresas furtando energia, e aí o operário morreu de choque elétrico. Então, esse é um profissional. Finalizando, a nossa gestão é gestão para o profissional. Nós representamos classe, não representamos grupo político. Obrigado. Obrigado, candidato. Marco. Bom, caminhando para o final aqui, eu quero primeiro agradecer a presença de todos os candidatos aqui. Dizer que a nossa cultura e o que a gente tem feito, tanto a ADEME quanto o Sinduscom, é justamente debater, conversar e buscar as parcerias pelo melhor sucesso do Rio. Desejar que sucesso a todos vocês aqui no dia 17, que a eleição transcorra com sucesso e de forma saudável, que eu tenho certeza que vai ser, e abrir as portas da ADEME ao futuro presidente do CREA, seja ele qual for. Temos candidatos aqui que não tiveram aqui, os 3 candidatos, e tenho certeza que o CREA vai estar bem representado para o próximo mandato, abrir as portas da ADEME para vocês, para todos aqui, e principalmente para o futuro presidente, é claro, mas sabendo que a parceria de todos vocês é que vai fazer o sucesso do Conselho. Tenho certeza que a gente pode se juntar ainda mais. Temos os mesmos desafios, né? Vivemos com as mesmas dores do dia a dia, e tenho certeza que a gente pode exercitar ainda mais essa união, esse debate, essa troca de ideias, porque, afinal de contas, queremos o melhor para o mercado da construção civil, mercado imobiliário, para os profissionais e para a nossa cidade. Então, de novo, acho que foi um dia importante aqui. Eu acho que a gente tem que repetir reuniões
talvez não mais com o tema de eleição, mas futuramente com a presença de todos vocês de novo, para a gente discutir outras possibilidades de união para o Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, bom dia a todo mundo que acompanhou a gente presencial e remoto, e boa sorte aí, né, para todos os candidatos do CREA nessa eleição no próximo dia 17. Beleza, Marco, do meu lado, reforçar aí a colocação do Marcos, né? Agradecer a presença de vocês, a presença de quem pôde participar, dizer que gostaríamos, né? ADEME e Sinduscom, eu sou o presidente do Sinduscom, o Marco é o meu primeiro vice no Sinduscom, ele é o presidente da ADEME, eu sou o primeiro vice dele da ADEME, mas por que isso? Isso tem um significado, porque na prática os nossos interesses eles são os mesmos, a nossa união faz com que a gente consiga reverberar ainda mais as discussões, a nossa capacidade, obviamente, a nossa capilaridade com essa união faz com que a gente tenha muito mais força nas discussões, a gente tem aí discussões importantes para o nosso setor, e o que a gente gostaria muito é de ter o CREA junto dessa discussão, né? Ou seja, quem quer que seja o próximo presidente, a gente espera que a eleição, como o Marco colocou, transcorra de uma forma tranquila, como foi aqui o nosso debate, né? Acho que alguém aqui colocou de uma forma bem clara o fato de ter mais de um candidato é importante porque tem propostas diferentes, isso não significa que um seja melhor que o outro, são propostas diferentes, quem vai escolher é o processo democrático, acho que isso é que é o mais importante, né? Que a gente abra a oportunidade da discussão. Mas aqui o meu recado é que o Sinduscom e a ADEME, eles têm em comum pautas fundamentais para o nosso setor, né? A gente discute pautas municipais, estaduais e federais que impactam diretamente, né, na nossa atividade. Então, não querendo diminuir a discussão da CAT, da RT, da anuidade e tudo mais, mas na prática, se a gente não discutir a base da geração de emprego e renda e a atratividade do investimento da nossa cidade, essa discussão é inócua, né? Então, assim, se a gente não tiver uma discussão prática e objetiva sobre plano diretor, que é fundamental para a geração de emprego e renda na nossa cidade, sobre Reviver Centro, questões aí relativas a licenciamento, questões relativas à legislação de gás, bombeiro, né? Nós aqui no Sinduscom, assim como a ADEME, temos comissões que tratam especificamente desses temas. A gente precisa do engajamento e da participação do CREA, porque sem isso não tem emprego para engenheiro. Aí não tem anuidade, aí não tem CAT, aí não tem nenhuma outra discussão, né? Então, o nosso papel aqui, a gente sim briga para que a gente seja novamente, né? O Sinduscom do Rio de Janeiro é o sindicato patronal mais antigo do Brasil, né? Temos mais de 100 anos, são 100 e... Já perdi, depois dos 100 eu parei de contar, mas são mais de 100 anos, né? Então essa casa aqui que vocês estão tem muita história dentro da indústria da construção civil e, infelizmente, o Rio de Janeiro perdeu o protagonismo, perdeu. A gente antigamente tinha aqui discussões que depois eram copiadas e reverberavam para o Brasil. Hoje em dia a gente está copiando dos outros. Então a gente tem esse desafio e o CREA é uma entidade fundamental para a gente conseguir fazer, dar mais força e dar mais capacidade de discutir e, obviamente, fazer valer os nossos interesses. Então, fica aqui de novo o convite, agradecer a presença de vocês. Vamos, né, alguns aí perguntaram, só para reforçar, vamos disponibilizar esse debate, né, nos canais, tanto da ADEME, Sinduscom e no YouTube. Então, aqueles que chegaram no final, não conseguiram participar de tudo, vão ter a possibilidade de participar. E também para aqueles que a gente não conseguiu transmitir as perguntas para os candidatos, a gente vai tabelar, né, essas perguntas e vai encaminhar para vocês, que vocês possam, obviamente, utilizar essas perguntas até para saber as demandas, né, que precisam aí ser atendidas ou serem respondidas ao longo desse processo até o dia 17. Muito obrigado a todos, obrigado aí ao pessoal do Sinduscom, da ADEME.
Claro, claro, claro. A gente tem os contatos de todos eles, temos. Então, a gente tem aqui as fotos, a gente tem o nosso pessoal de redes sociais, a gente vai mandar todo o material para vocês. De novo, né? Vamos lembrar, só reforçando, a ADEME e o Sinuscom, eles fizeram um papel de anfitriões, mas o debate é primeiro de vocês, candidatos, e de nós, como engenheiro, como classe, né? Então, isso aqui não é um material do Sinuscom, não é um material da ADEME, é um material para a gente disponibilizar a todos vocês, tentando, de alguma forma, colaborar com esse processo democrático. Então, vocês vão ter acesso às perguntas, vão ter acesso às fotos, vão ter acesso aos vídeos, assim como vão ter acesso aí no canal do YouTube de tudo isso que a gente falou nessa manhã de hoje. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado aí a quem esteve assistindo a gente e uma boa eleição aí para todos os candidatos do CREA.